Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia que vamos adorar ao Senhor, engrandecer o seu nome, louvá-lo, porque assim Ele o quer. O Senhor quer que Ele seja adorado. E nós vamos adorar ao Senhor, estudando a palavra, analisando a palavra de Deus, louvando o seu santo e eterno nome. Que Deus nos abençoe neste dia. Mais de Ti, Senhor, queremos muito mais de Ti. Que o Senhor cresça, que nós venhamos a diminuir. A glória é Tua, Senhor, a honra é Tua, o louvor é para Ti. Seja engrandecido, seja adorado para todos sempre. De Ti, adore ao Senhor, de Ti, menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória, por seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais uma vez, mais de Ti, de Ti, muito mais, de Ti, menos
graças a Deus, este hino é maravilhoso que foi tocado, que eu me constranja com a sua glória. Glória ao Senhor Jesus, por este hino, por este louvor, que Ele receba aquilo que nós estamos entregando a Ele em verdade e em espírito. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui te cultuando, porque Tu nos permitiste, Senhor, estar neste momento, nesta hora, para poder louvar e engrandecer o Teu santo e eterno nome. Amém, Jesus. Amados, queridos, todos os que me ouvem, nós vamos tratar aqui de um assunto muito interessante, que é falar sobre a vontade de Deus. E isto tem que ser expressamente baseado na palavra de Deus, porque a vontade de Deus não é algo que esteja sujeito a nós, aquilo que nós entendemos sobre quem é Deus, sobre quem é o Criador. Falar sobre a vontade de Deus é algo tão profundo que requer de nós um cuidado especial quando falamos sobre isso. O ensino bíblico sobre a vontade de Deus não é apenas mais uma doutrina das igrejas evangélicas. O estudo da vontade de Deus é dar o conhecimento daquilo que Deus se deixou revelar ao homem, para que o homem cumpra a vontade dele. Então, se nós não entendermos isso, nós podemos seguir por caminhos diversos daquilo que vem a ser a vontade de Deus. Mas dentro desse tema, dentro desse contexto, onde a vontade de Deus é algo que nós vamos analisar de acordo com o que a palavra de Deus diz, existe também uma pergunta que é um tema que já foi abordado por outros, vamos dizer assim, outras pessoas, porque eu já ouvi sobre esse tema, mas que nos deixa bastante perplexos, muitas vezes com uma visão humanista da vontade do Senhor. E o que eu quero dizer com visão humanista? A visão humanista é aquela que o homem tem de Deus, e que muitas vezes ela é baseada naquilo que ele quer ter sobre o Deus Criador. Eu, particularmente, entendo que nós devemos ter uma visão bíblica sobre a vontade do Senhor. Porque Deus se deixou revelar ao homem e deixou a sua palavra para que nós a examinemos e assim possamos conhecer em parte, porque não em totalidade. Eu vou discorrer sobre isso, sobre a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. A vontade de Deus é tão importante porque nos faz conduzir por aquilo que devemos seguir e não por aquilo que eu acho que devo seguir, por aquilo que eu entendo, mas sim por aquilo que Deus quer. Então, o que advém desse tema da vontade de Deus é: onde está Deus no caos? Né? Nós hoje estamos vivendo um exemplo de caos, a pandemia. Mas nós temos outros caos, nós temos as tragédias, nós temos as catástrofes, nós temos as doenças, as desgraças, nós temos as abominações, nós temos as misérias, as destruições, nós temos as guerras, e a pergunta que muitos dizem e já indagaram é: onde está Deus? Quando se vê a miséria, quando se vê a destruição, quando se vê as guerras, quando se vê crianças passando fome, pessoas inocentes passando fome, onde está Deus? Esta pergunta é algo muito interessante porque nos faz procurar qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Grave isso, ok? Mas nós vamos adiante. Onde está Deus no caos? Se nós formos responder esta pergunta diretamente sem observar a Bíblia, nós vamos com certeza errar. Nós precisamos entender quem somos nós, quem é Deus, e temos que entender que Ele é Criador dos céus, da terra e do universo. Ok? Eu vou me utilizar de vários textos da palavra de Deus, porque não poderia ser diferente. Se eu aqui começar a discorrer sobre o que eu penso, eu vou errar. Então, para que eu não erre, eu vou buscar na fonte, na palavra de Deus, uma parte daquilo em que Deus se expressa para expressar, então, a sua vontade diante da humanidade. Eu vou usar como texto base
um texto que foi registrado pelo profeta Isaías, aproximadamente 2.700 anos atrás. O profeta Isaías, ele fala sobre os pensamentos do Senhor. E esse texto está registrado no capítulo 55 de Isaías, versos 8 e 9. E eu gostaria de ler aqui para aqueles que não possuem, mas aqueles que tiverem as suas Bíblias, por favor, abram em Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9, que diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, mas os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Glória a Deus. Então, o propósito aqui da nossa fala nós vamos tentar buscar entender a Deus uma parte da sua forma de pensar, porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Como diz o profeta Isaías, aquilo que Deus pensa, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. O entendimento do Senhor não é o meu ou o seu entendimento. Então nós precisamos entender um pouco mais sobre o Deus Criador. Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Deus não está ausente das coisas que aconteçam no universo, muito menos do que acontece na terra, muito menos daquilo que acontece no interior do seu coração e da sua mente. Deus não pensa como eu ou você pensamos. É preciso ter essa premissa para que a gente comece a abordar quem é o Deus que eu falo e quem é o Deus Criador, quem é o Deus da Bíblia. Deus é Criador, Deus é eterno, Deus é atemporal, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Ele é onissapiente, Ele sabe todas as coisas, e Deus é 100% santo. Gravem, Deus é 100% santo, Ele não é 99,9%, Ele é 100% santo. Ninguém conhece ou conheceu a mente do Senhor. Precisamos estabelecer essas premissas para que eu possa discorrer pela palavra de Deus, a nós entendermos onde está Deus no caos, onde está Deus nas tragédias. É aí que eu quero chegar. Mas para chegar nisso, nós precisamos abordar quem é Deus, quem é o Deus de qual falamos. Ninguém conhece a mente. Tudo que Deus faz, isso é uma premissa extremamente importante, tudo que Deus faz e fez é perfeito. Não há imperfeição na criação do Senhor. E nós precisamos entender que a sua divindade, aquilo que Deus é soberano. O Senhor é soberano sobre céus e terra. O Senhor detém todo o poder, Ele é Criador. Deus não precisa da sua criação. Pode parecer algo ruim de ouvir, né? Mas Deus não precisa daquilo que Ele fez. Deus simplesmente fez e faz conforme a sua vontade. E Deus não precisa daquilo que Ele fez. Deus amou o mundo de tal maneira, é verdade, mas porque Deus amou o mundo de tal maneira, e com Ele a humanidade. Mas Deus não precisa da humanidade. Lembra do que eu falei? Deus é onipotente. Deus não precisa da criação para nada. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Nós estamos diante de um Deus do qual nós fomos criados. Nós fomos criados com uma diferença. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Nossa, isso não tem preço. Fomos criados à sua imagem e à sua semelhança, diz a palavra do Senhor. E eu vou citando aqui as partes que eu registrei da palavra para que os irmãos acompanhem o raciocínio. Em Romanos, livro de Romanos, escreveu o apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 11, verso 34, diz assim: quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Ok?
Então, ninguém conheceu a mente do Senhor e ninguém foi o seu conselheiro. Vamos entender isso, nós precisamos voltar à criação, o porquê as coisas acontecem e qual a forma de eu entender isso, não de uma visão humanística, mas de uma visão espiritual, de uma visão bíblica daquilo que Deus é. Por que acontecem tragédias, desgraças, o caos? Por que acontecem certas coisas que nós não entendemos? Por que crianças passam fome? Por que há miséria no mundo? Por que as pessoas destroem umas às outras? Por que as pessoas se destroem a si mesmas? Por quê? Então, eu gostaria de voltar um pouquinho o tempo. Vamos voltar em Gênesis, né? O livro da criação, o livro das coisas como aconteceram no começo. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Assim diz o Senhor, assim Deus fez. Deus colocou aqui na sua palavra a expressão, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, domine. Deus nos fez diferentes dos demais seres vivos. Nós fomos feitos para dominar, conforme autorizado pelo Senhor na própria criação. Deus nos fez diferentes. Fomos feitos à sua imagem, feitos conforme a sua semelhança. Deus nos fez para dominar. Agora, dentro dessa questão de dominar, a pergunta que eu faço a você e a mim: dominamos bem? Fizemos bem ao dominar as coisas que Deus nos autorizou a dominar? Estamos fazendo bem essa autoridade que Deus nos deu em dominar? Será que realmente dominamos bem? Deus, então, seria culpado das nossas decisões? É uma pergunta. Veja onde eu quero abordar, eu estou querendo chegar no caos. Deus, então, seria responsável pelas nossas decisões? Já que podemos achar, e alguém pode achar, que dominamos bem tudo aquilo que Deus nos deu autoridade para dominar. E se nós julgarmos que dominamos bem, por que tantas coisas ruins acontecem? E aí podemos colocar a culpa em Deus? É apenas uma pergunta. E se concluímos então dessa forma, nós precisamos passar a observar um pouco mais quem é Deus. E eu registrei aqui também para falar os Salmos 90, que fala sobre a soberania do Senhor, que diz assim, olha o que diz o Salmo 90, Salmos 90, do verso 1 ao 11, diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus, de eternidade a eternidade. Expressão incrível essa, porque de eternidade a eternidade, basta a eternidade, porque a eternidade não tem começo nem fim. Mas o salmista quis ser tão profundo, quando ele diz de eternidade a eternidade, Tu és Deus, Tu criaste, Tu és o Criador dos céus e da terra. E continuando nesse Salmos, no verso 3 ele diz assim, Tu reduzes o homem ao pó e dizes, voltai, filho dos homens. Está escrito isso. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, voltai, volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como uma vigília da noite. Tu os levas como por uma torrente, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce. De manhã cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, à luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um suspiro. A duração de nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado. Pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido?
Aí o verso 12 é maravilhoso e serve para mim e para você. Olha o que diz. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Glória a Deus por essa palavra. Amados, por falar em glória a Deus, Deus não divide a sua glória com nada e com ninguém. Muito menos com a criação. Muito menos com aquele que foi criado pelo seu sopro. Deus não divide a sua glória. Deus existe por duas tônicas básicas. Ele existe por amor e por justiça, que é o que Ele nos mostrou diante da palavra e diante do seu Filho Jesus Cristo, que Ele deu como expiação do pecado pela humanidade. Ele nos amou de tal maneira que é incompreensível que um Deus tão poderoso, tão criador, tão cheio de magnitude, tão cheio de glória, dê seu próprio Filho pela humanidade. Mas a pergunta é, por que existe o caos? Não é isso? Por que existem as desgraças e as tragédias? Por que o ser humano sofre? Por que crianças passam fome, morrem? Por quê? Vamos adiante. Nós podemos culpar as nossas decisões pelo que acontece com a humanidade? Nós podemos culpar a Deus por isso? Guerras, fomes, desgraças e todos os males da humanidade, na verdade, nasceram das nossas escolhas e não de Deus. Deus, Ele tem a sua vontade. Uma vontade plena do Senhor é que todo homem se arrependa e seja salvo. Mas por Ele desejar isso, todos os homens irão se arrepender e serem salvos? A bem da verdade, muitos rejeitam a palavra do Senhor. Muitos rejeitam o próprio Deus. Aliás, o homem vem rejeitando a Deus em todo o tempo que Deus estabelece alianças com a própria humanidade. A soberania de Deus é perfeita quando Ele nos fez com o direito de escolher. Perceba isso que eu falei. A soberania de Deus é perfeita quando Ele nos fez com a possibilidade e o direito de escolha. Aí se estabelece a perfeição da soberania do Senhor. A autoridade tirânica, se Ele fizesse o contrário, seria se tornar um déspota, se tornar um tirano, impor a sua vontade sobre a criação que Ele nos fez à sua imagem e semelhança. Deus é criador. Ninguém conhece a mente do Senhor. Ele decide as coisas conforme a sua vontade. E nós somos feitos a essa semelhança do Senhor. Nós temos escolha. Por isso o homem está sofrendo, porque escolhe se afastar do Criador, se afastar do Senhor. Então, se Deus não agisse dessa forma, Ele seria um tirano. Nós não teríamos autonomia para escolher. Existem escolhas, então, queridos, que nos afastam do Senhor. Entenda isso. Existem escolhas que nos afastam de Deus. Quanto mais longe de Deus, mais perto do pecado, mais perto da mentira, mais perto da morte, mais perto da destruição. A soberania de Deus, ela é o domínio que Ele tem sobre tudo e sobre todas as coisas. Porém, Ele não é um ditador, nem um déspota, nem um tirano. Você foi criado à semelhança dele e foi criado para dominar. Ok? Tudo que existe está debaixo do poder e da permissão de Deus. Muitos já ouviram isso. Nada acontece sem a sua permissão. E é verdade. E é verdade. Nada pode impedir que Deus cumpra os seus planos e aquilo que está estabelecido para a sua glória. Ele criou tudo Ele criou sob a sua vontade e para a sua glória. Deus restabelecerá este caos que estamos vivendo, não somente a pandemia, não estou falando só da pandemia, estou falando do caos e das desgraças que acontecem com a humanidade. Mas Deus restabelecerá, é promessa do Senhor, está escrito na palavra do Senhor. Simplesmente porque assim Deus o quer. Ok? E indo mais adiante no entendimento e na abordagem do Deus Criador, para chegarmos à resposta. Nos Salmos 33, nos versos 6 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro de sua boca.
Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe em tesouros os abismos. Tema o Senhor a terra toda, temam-no todos os moradores do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre e os intentos do seu coração por todas as gerações. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha lá do céu, vê todos os filhos dos homens, da sua morada observa todos os moradores da terra. Aquele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Eis aqui, queridos, mais uma característica do Senhor. O Senhor contempla o coração de maus, de bons, de todas as pessoas em toda a face da terra. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é atemporal, ele existe. Ele simplesmente existe. Mas a pergunta que eu quero chegar, eu gosto de lembrar, que é: onde está Deus no caos? Não é isso? Vamos tentar responder isso. Se pelo que lemos ainda não temos a resposta, nós precisamos evoluir na palavra de Deus ainda. 1 Coríntios capítulo 13, versos 9 a 12, diz o seguinte. Atentem para o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios. Capítulo 13, versos 9 a 12, diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente como sou plenamente conhecido. Amém? Somos plenamente conhecidos do Senhor. O Senhor conhece a tua mente, conhece o teu coração, Ele te conhece. Ele te conhece. Lemos também em Gênesis, voltando, no comecinho, capítulo 1, verso 31, diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus fez tudo e Ele concluiu: muito bom. Veja que nos versos anteriores usa só a expressão bom. Depois, neste verso, ele fala: viu que era muito bom. Deus existe desde a eternidade como Pai, Filho e Espírito Santo, juntos em uma relação de amor perfeito. Deus fez tudo perfeito, como já disse. O homem e os anjos pecaram. Em algum momento, isto ocorreu. Perceba que agora eu estou entrando no caos. Quando eu falei na palavra pecado, eu comecei a entrar no caos. Mas vamos adiante para ver se nós entendemos aonde eu quero chegar, aonde a palavra de Deus quer chegar. O homem e os anjos pecaram voluntariamente. Voluntariamente. Isto impõe aos mesmos uma responsabilidade pessoal, ok? Como eu falei, Deus é 100% santo. O homem pecou, os anjos também, porque o mal já existia antes da existência do homem. Lúcifer, um querubim ungido da guarda do Senhor, se tornou Satanás porque ele quis se assentar ao trono de Deus. Então ele tinha algum tipo de escolha e escolheu o caminho contrário à vontade de Deus. Então, a soberania de Deus, ela é incompreensível na sua totalidade, porque nós queremos que Deus termine logo com as coisas ruins, mas as coisas ruins não foram produzidas pelo Senhor. A produção do Senhor é perfeita, e eu quero chegar nisso por quê? Porque houve uma criação, houve uma queda, houve uma restauração em Jesus. Estou dando agora um apanhado geral da situação. Houve uma criação, ok? Houve uma queda, o pecado, houve a restauração em Jesus Cristo, a redenção do homem, mas a redenção dele com ele próprio, a redenção dele com o outro, com a natureza, e a relação dele com o Criador foi restabelecida na cruz por Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. Então,
vamos aqui fazer aqui uma analogia. Eternidade, criação perfeita, pecado. Tá? Morte. Pelo pecado entra a morte. Logo depois do pecado você inclui a morte. Porque não foi assim que Satanás disse a Eva? Ah, não, certamente não morrerás. Se comer, o Senhor falou que não pode comer. Não, se você não comer, simplesmente é para que você não enxergue as coisas que Deus também enxerga. Certamente não morrerás. Mentira! Estamos morrendo até hoje. Morremos sim. Mas Jesus Cristo nos salva. Do quê? Da própria justiça de Deus. Então vamos lá. Eternidade, criação perfeita, pecado, morte. Jesus Cristo, redenção mediante a fé, isso não vem de ti, é mediante a fé, pela graça. Volta de Jesus Cristo, agora nós estamos aguardando, restauração completa, novos céus e nova terra, está prometido pelo Senhor. Reino eterno, fim da morte. A morte terá fim, está escrito. Vida eterna, volta da criação perfeita, porque esta é a vontade do Senhor, e eternidade. Veja que eu comecei com eternidade e terminei com eternidade. Tudo acontece dentro de um lapso de tempo para nós. Para o Senhor não, porque Ele é eterno. Então, quando nós somos criados, e aí eu parto apenas do momento da criação, havia um relacionamento antes da queda e depois da queda. Antes da queda, o relacionamento com Deus, com o próximo, consigo mesmo e com a natureza era perfeita. Deus criou uma relação perfeita entre Criador e criatura. E ali estávamos nós, com Deus, em submissão e intimidade. Nós estávamos com o próximo numa relação de igualdade, de amor e de respeito. Nós estávamos numa relação conosco mesmo. Nós estávamos numa relação de harmonia interior, de paz. Nós tínhamos uma relação com a natureza de harmonia e de preservação. Ah, mas entrou alguma coisa que interferiu nessa relação. E essa relação foi interferida por causa do pecado da desobediência. E diz que, então, a relação com Deus ela se tornou em insubmissão e rebeldia. A relação com o próximo em inimizade, em morte e ódio. Olha como mudou. A relação conosco, consigo mesmo. Nós entramos hoje em depressão, nós entramos em conflito, nós entramos em confusão mental. E também com a natureza, hoje nós exploramos a natureza, nós destruímos, nós nos descontrolamos no cuidado com aquilo que Deus fez e faz. É importante entender isso porque tudo que Deus faz é perfeito e Ele fez para a sua glória. Tudo para a sua glória. A criação, o homem, a mulher, a natureza, tudo foi criado e feito para a sua glória. Tudo que Deus criou e existe foi criado única e exclusivamente para a sua glória. Entenda quem é você nesse contexto. Entendeu? Eu já li. Nós vivemos em torno de 70, 80 anos, não é isso? Deus é eterno. Só que há uma eternidade para nós também com Cristo Jesus. Em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 11, 36, diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Isto é uma palavra profunda. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre a vontade de Deus. Muitas pessoas confundem a vontade de Deus com a sua própria vontade. Basicamente, nós podemos dividir dois aspectos da vontade do Senhor. Uma é a vontade explícita e a outra é a vontade permissiva do Senhor. A vontade expressa de Deus é a vontade que Deus declara ao homem e a vontade que Ele declara à humanidade. Para isso, Deus se deixou revelar pelas Escrituras. E Ele declarou a sua vontade ao homem e fez alianças com o homem. O homem se afasta de Deus a todo tempo que Deus estabelece uma aliança, o homem tenta se afastar do Criador. Porque nós temos uma ação também maligna, contrária, mas não por isso, porque muitas vezes nós nos desfalecemos dos nossos próprios problemas. A vontade permissiva de Deus, eu falei da vontade expressa, agora eu falo da vontade permissiva. É tudo aquilo que acontece sob a paciência do Senhor. E a palavra paciência está escrito na palavra de Deus. Sob a paciência do Criador acontecem as coisas.
Romanos, voltando à palavra, capítulo 3, versos 23 a 26, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. É aí que está a palavra paciência. Nós cometemos pecados e erramos debaixo da paciência do Criador. Por que Deus tem tanta paciência? Ora, porque Ele estabeleceu a salvação por Jesus Cristo. E Jesus Cristo não tinha obrigação de vir e nos salvar, porque Deus amou. Apenas porque Deus amou. Então, no verso 26 diz assim: por quê? Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a graça está sobre a humanidade. A fé, você depositando em Jesus Cristo, você é salvo mediante a graça pela sua fé em Jesus Cristo. Deus ama incondicionalmente. É como eu digo, a vontade de Deus é que todos os homens o adorem, mas nem por isso Ele obriga. Ele não subjuga você a segui-lo e nem a servi-lo. O homem escolhe amar ou não amar, correto? Sendo que Deus ordenou amar, mas o homem escolhe amar ou não amar. O homem não obedece ao Senhor. O homem, tudo aquilo que envolve o amor resulta numa escolha. Eu posso amar ou não amar. A grande tragédia ocorre quando o homem rejeita amar. Isso nós fazemos cotidianamente. Deus sempre propõe alianças e o homem sempre quebra as alianças. Deus propôs alianças com Adão quando fez roupas, para Adão, quando eles viram que estavam em pecado. Deus estabeleceu também algo com Noé quando apresentou o arco-íris. Quem conhece a palavra sabe. Abraão, a questão da circuncisão. Moisés, tivemos a lei. Jesus Cristo agora, nós temos o Espírito Santo e a graça sobre nós. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, veio, saiu de sua glória para vir aqui sofrer como homem e morreu numa morte vergonhosa de cruz, por amor a todo aquele que nele crê, por amor à humanidade. Então a salvação pela graça mediante a fé em Jesus. O que faz o homem? Rejeita a Jesus e busca o quê? Religiões. E busca o quê? Doutrinas. E busca o quê? Filosofias. Estamos rejeitando ao Criador. E eu quero responder onde está Deus no caos. O homem então atrai para ele dois tipos de males, Dois tipos de mal ele atrai. O mal moral e o mal natural. Porque quando se quebrou a relação perfeita que havia com o Criador, estabeleceu-se ali o caos. No momento em que o mal moral ocorre, é porque nós escolhemos a imoralidade, nós escolhemos a dor, o sofrimento, nós escolhemos sermos arrogantes, egoístas, insensíveis, nós escolhemos ser desumanos, nós escolhemos aquilo que Deus fala para não fazer. Deus diz para nós amar e nós não amamos. Assim nós somos destituídos da glória de Deus. Por exemplo, as pessoas perguntam: onde está Deus quando criancinhas morrem de fome? É uma consequência do mal moral. E a nossa própria responsabilidade e egoísmo que impede que as pessoas recebem alimentos. Na verdade, você não é melhor do que aquele que nega o alimento. Porque, na verdade, você tem a mesma responsabilidade. Talvez você seja mais sensível. Mas nós somos naturalmente ruins. Há uma natureza pecaminosa em nós recusarmos dar alimentos aos pequeninos. Por exemplo, estou citando esse exemplo. Há uma natureza ruim quando nós declaramos guerra com outro país, por exemplo. Há uma natureza ruim quando nós declaramos ódio. Quando nós fazemos coisas que Deus não aprova. Eu queria, por alguns instantes, que você olhasse para a sua mão. Olhe para a sua mão rapidamente. Olhe para a sua mão. A sua mão, ela é capaz de abençoar ou de fazer mal.
A sua mão, ela pode afagar como pode empunhar uma arma e pode matar o seu semelhante. A sua mão. Quando eu falo a sua mão sozinha não faz, mas aquilo que está no teu coração, aquilo que está na tua mente, produz o mal que a tua mão faz. Então, a escolha é basicamente do homem em sofrer. Em Mateus capítulo 15, versos 18 e 19, diz assim: mas o que sai da boca, Jesus diz, tá? Faço questão de ressaltar. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Mateus capítulo 15, versos 18 e 19. Diz assim, o 18: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. O que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Verso 19: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Quem disse isso? Jesus Cristo. Então do coração sai a maldade do homem, e não da boca do Senhor, e nem muito menos da vontade do Senhor. Entenda onde eu quero chegar. Assim, o mal natural, este é o mal, vamos dizer assim, que você atrai para você quando você se afasta do Senhor. O mal natural é o segundo tipo de mal que sobrevém ao homem e ao mundo, como resultados indiretos do pecado. Por exemplo, incêndios, terremotos, furacões causam destruição e sofrimento. Aí se diz, mas o homem não causou isso. Mas há um desequilíbrio em que isso é causado. Ou será que não houve desequilíbrio quando o pecado entrou no mundo? Então, indiretamente, coisas acontecem que desequilibraram a relação, porque Deus, quando estabeleceu o homem na terra, Ele o fez perfeito e não criou a morte, porque a morte foi criada a partir do pecado, entenda isso. E quando a palavra morte a gente diz que é a última a que será aniquilada, e é verdade, como está escrito, nós estamos dizendo que pela morte vem todas as desgraças, porque não havia morte na criação. Olha, se nós precisamos entender então o que diz a palavra em Gênesis, voltando a Gênesis, capítulo 3, 17 a 19, diz assim: e ao homem disse, Deus, falando ao homem lá naquele momento, e ao homem disse, porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Aí ele diz, maldita é a terra. Olha o que Deus disse. Maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó retornarás. Então, houve uma quebra de relacionamento com o Criador. Esta quebra de relacionamento, Deus já deu solução. A solução é Jesus Cristo. Quem crer no Senhor. E se formos mais adiante, o Senhor restabelecerá tudo aquilo que está quebrado e formará novos céus e nova terra. É o que está escrito. No livro de Romanos ainda, capítulo 8, 5 a 8 e 22, como consequência do pecado e da desobediência por causa do pecado, diz assim, e aí é onde eu falei do mal moral. Romanos de 8, capítulo 8, versos 5 a 8, diz assim, nós estamos falando sobre o mal moral, tá? Pois os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, só para repetir aqui, no verso 5, no verso 6, aliás, porque a inclinação da carne é morte. Então, nós estamos falando novamente de morte. E o mal natural? Aí você diz, poxa, mas ninguém tem culpa de furacão, nem de terremoto. Sim, agora veja o que diz em Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Então, depois do pecado não foi alguma coisa simples. O pecado fez diferença. O pecado, ele simplesmente quebrou a relação que havia com o Senhor, que só foi restabelecida por Jesus Cristo. E nós ainda estamos vivendo coisas que ainda não aconteceram, né? E acontecerá
onde Deus restabelecerá todas as coisas conforme Ele quis, para a sua glória. Em outras palavras, a natureza anseia pela redenção com gemidos inexprimíveis, vamos dizer assim, como o Espírito faz com o nosso espírito. O Pai não criou o mal, e muito menos o sofrimento. Deus não criou o mal, e muito menos o sofrimento. É como eu falei, Deus é perfeito, e tudo que Ele fez e faz é perfeito. A perfeição de Deus é vista claramente pelo que Ele criou, e se aperfeiçoa na capacidade de escolha dos seres humanos, e das pessoas, e tudo aquilo que Ele criou. A vontade permissiva de Deus inclui coisas que o nosso intelecto não alcança, porque pelo nosso raciocínio, mas Deus não poderia fazer isso. Quem é você para dizer a Deus o que Ele pode e o que Ele não pode? A vontade permissiva de Deus, ela não nos é inteiramente incompreendida, porque as coisas que estão reveladas são aquelas que Deus nos deu para entender a sua vontade. E isso nos basta. A sua graça nos basta, a sua palavra nos basta. Ele permitiu, sim, o mal, ou seja, debaixo da sua paciência. Da sua paciência. De forma que ele expressa o seu legítimo amor por Jesus Cristo. Quando Jesus, então, morreu e ressuscitou para a glória do Pai. É um amor incompreensível, realmente, tá? É um amor incompreensível. É um amor chamado de amor ágape. Né? Um amor que somente Deus tem na sua essência. Um amor totalmente incondicional. Totalmente incondicional. E Ele prova esse amor por Jesus. Ele prova esse amor por Jesus. Agora, o amor vem exclusivamente dele. Não há nada que eu ou você possamos fazer para aumentar o amor de Deus sobre nossas vidas. Entenda, nós não podemos fazer nada para que Deus se agrade de nós. Agora, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu creio, sugiro você crer também. Creia no Senhor, creia na palavra do Senhor. Não se ligue em religiões, não se ligue em filosofias nem em doutrinas, mas creia no Senhor Jesus Cristo e pelo que Ele fez e pelo que Ele faz. Ok? Deus restabelecerá sim tudo como criou, porque essa é a vontade dEle para a sua glória. O nome dEle é glorificado em Jesus. Então, vamos concluir? A pergunta é, onde Deus está então no caos? Espero que muitos já tenham vislumbrado isso. Porém, Deus está onde sempre esteve. Deus está onde sempre estará. Deus é imutável. Deus está de eternidade a eternidade. Ele é Deus e Ele está na sua glória. E Ele permitiu que o Espírito Santo estivesse hoje na face da terra, para que eu pudesse falar estas coisas a todos os homens que me ouvem, para que eu pudesse pregar o Evangelho, por misericórdia do Senhor. Eu não mereço, eu não sou absolutamente nada perante o Senhor, pois Ele é Criador e Ele amou para que hoje eu pudesse estar expressando o amor que Ele tem pela humanidade. Deus estará sempre na sua glória. A palavra de Deus não se altera, nem Deus altera seus propósitos em razão do caos. O caos, ele está estabelecido por decorrência da quebra de relação com o Criador. E nós escolhemos sermos maus, como também podemos optar por não sermos. Lembra da mão? A sua mão é capaz de fazer coisas incríveis, desde que sua mente esteja. Aquilo que Jesus disse, o mal não é aquilo que entra pela boca, mas o que sai do coração. Então é preciso que nós estabeleçamos uma relação de novo com Deus, olhando para Cristo Jesus, sabendo que Ele é o reconciliador, não somente de mim, de você, mas de toda a criação, de toda a humanidade com o próprio Criador. A rocha é a palavra de Deus na pessoa de Jesus Cristo, e ela nunca se abala. E espero que a resposta tenha sido clara ao seu coração. Eu vou concluir, mas eu vou concluir diante de uma visão maravilhosa, uma visão que eu não tive o privilégio de ter. Eu não tive esse privilégio, quisera ter tido esse privilégio, mas o nosso irmão chamado João, na ilha de Patmos,
ele teve ali do Senhor uma revelação gloriosa. E eu queria compartilhar com todo aquele que me ouve, que está registrado em Apocalipse. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 21, versos de 1 a 7. Eu vou ler aqui, se você não tiver a palavra de Deus hoje na sua mão. E diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 21, de 1 a 7. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda a lágrima. Glória a Deus por isso. E não haverá mais morte. Não haverá mais morte. Glória a Deus. Não haverá mais morte. Nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei de beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Glória a Deus. Maravilhoso Deus que nos amou e que nós quebramos a relação com o Senhor, e que Deus, pelo seu Filho, nos restabeleceu para herdarmos com Ele a glória eterna do Senhor e vivemos com Ele eternamente com o Senhor. Essa é a mensagem da salvação. Essa é a mensagem para todo aquele que crê, para todo aquele que coloca a sua casa construída sobre a rocha eterna que é Jesus. Não se espante com as coisas, não se espante com a pandemia, não se espante com as coisas ruins que acontecem ao seu lado. As decisões de sermos maus são nossas e não do Senhor. O Senhor quer que nós sejamos filhos e filhos para a eternidade. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, porque ouvimos a Tua palavra, entendemos qual a Tua perfeita, boa e agradável vontade. Sabemos, Senhor, da Tua vontade permissiva, que debaixo da Tua paciência temos cometido nos afastado de Ti. Senhor, coloca em nós um coração puro, Senhor, que nós possamos crer em Ti e entregar a nossa vida a Ti como Criador e Senhor, como Criador do universo, dando graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor eterno. Amém. Que a glória do Senhor, que o Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a minha, sobre a sua vida, sobre a vida de todo aquele que crê, e todos dizem amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado por tua paciência em me ouvir. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.